Bom, então eu vou deixar gravando a nossa reunião, como a gente sempre faz. Avise a todos que estão sendo gravados. Beleza, já avisei. Então, vou deixar gravando aqui. O que eu preciso conversar com vocês hoje, né? A respeito das nossas avaliações e trabalhos, né? Então, a gente tinha aí um momento de avaliação, que seria no final de abril, certo? Que seria o calendário de provas normal, que vocês já teriam que estar lá no calendário acadêmico de vocês, disponível na página da Unicesumar, enfim, todo mundo conhece. Em virtude da gente estar à distância, a gente está procurando maneiras de realizar a avaliação. Então, já está saindo um calendário de avaliação para o final de abril, certo? Eu não sei como vocês receberam, se vocês já receberam de alguma maneira, acredito que sim, as orientações a respeito do fórum. Vocês receberam hoje ou ontem, não sei, orientações a respeito da avaliação do fórum? Sim. O Perfeito comentou com a gente. Tá. Então eu vou falar para vocês o que foi passado. Acredito que seja a mesma coisa, então eu vou falar. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me perguntam. Senão, eu não vou me delongar em algo que algum outro professor já explicou, tá? É que para mim deixaram claro apenas hoje que a gente já podia conversar com vocês sobre isso, então acho legal eu falar para vocês saberem, né? Então, a partir de ontem, né, o fórum passou a valer nota, ok? Então, como que vocês tinham recebido as avaliações lá no começo do semestre? Tinha recebido que vocês fariam uma avaliação integrada e a EP, não era isso? Todo mundo? Isso, então, beleza. Eu vou falar todo mundo, Felipe, só ele que responde, né? Qualquer coisa vocês falem no bate-papo aqui, tá? Vou deixar aberto aqui no cantinho para eu poder saber. Então, vocês tinham essa informação aí, beleza. O que mudou, né? A avaliação integrada e tanto a avaliação de vocês vai ficar um pouco diferente devido a gente não poder se reunir fisicamente. Então, vai ter avaliação? Vai. Porém, mudaram os valores. Então, vou colocar aqui para vocês como ficou. Eu vou deixar aqui no chat, tá? Então, a avaliação ficou com o valor de 5. A avaliação, que é aquela avaliação normal que vocês faziam, avaliação bimestral. Tudo bem? Ela tinha valor de 6 antes, não era isso? A avaliação vai ficar com o valor 5. A gente vai achar uma maneira... Deixa eu tirar a Letícia aqui. A gente vai achar uma maneira de fazer essa avaliação de modo que vocês consigam responder a avaliação mesmo a gente não se reunindo em sala de aula, ok? Então, a gente vai colocando as regras mais perto da data. Depois, a gente vai ter, então, a avaliação do fórum, ok? Então, os fóruns, na nota final do bimestre, eles vão passar a valer 2,5. Eu estou colocando tudo isso no chat da nossa reunião, ok? Então, vocês, né, quem chegou agora, tal, pode olhar lá os valores que eu estou falando das notas de vocês. O fórum vai passar a valer 2,5. Passou a valer 2,5 a partir de agora. Então, o que a gente vai fazer? Eu coloquei lá meus fóruns valendo 1. Tá? Cada fórum que eu abrir a partir de agora, até a data, vai valer 1. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer com esse fórum? Eu vou fazer uma média dele. Então, quem tirar 100% de tudo, tira 2,5. Quem não, a gente vai fazer uma porcentagem do que você tirou. 100% é 2,5. E aí, 70% de 2,5, enfim, conforme você tirar a nota no fórum. Então, se eu já pedir para vocês responderem no fórum e ter atenção, né, carinho com as atividades do fórum, agora eu vou reforçar esse pedido, então, ok? O que faltou aí para compor a nota de vocês? Falei da avaliação, falei do fórum. Tá faltando uma atividade, né? Vocês estão me ouvindo? Isso, exatamente. Tá faltando a EP, né? Então, a EP, gente, passou a valer 2,5. Vocês já sabiam disso? Era isso que vocês já tinham recebido de informação, sim ou não? Professora, eu não sei o que aconteceu, o que você falou porque eu caí. Beleza. Pessoal, então, ó, só o Felipe que responde. Hoje alguém vai ter que responder por ele. Felipe, olha no fórum, por gentileza. Era isso que eu quero saber, se era essa informação que vocês já tinham a respeito do valor de cada uma das avaliações que vão ocorrer. Tá? Eu coloquei no fórum, fui falando e digitei no fórum, né? Então, os fóruns que vocês fizerem a partir de agora, eles vão valer 2,5. A EP vai passar a valer 2,5. Isso fecha 5. E a avaliação de vocês vai valer 5.
Sobre a avaliação, como ela vai ser feita, mais perto da data, né, nas vésperas aí da avaliação, a gente vai explicar certinho para vocês. A gente está fazendo a avaliação, testando para ver se vai dar certo a maneira que a gente imagina em aplicar. E aí depois a gente vai passar para vocês, eu pelo menos, né, passo para vocês com mais detalhes como que eu penso em fazer a minha avaliação, vou passar a atividade para vocês reforçarem o conteúdo, quanto a isso vocês podem ficar tranquilos. Vai ter um dia só para tirar dúvida e tudo mais, então não se preocupem, ok? Mas assim, fica entendido os valores que eu estou falando aqui para vocês em relação à avaliação, fórum e AEP? Sim. Sim? Beleza. Outra questão. Para vocês, assim, não que a minha pergunta vai fazer algo mudar, né? Mas eu gostaria de saber se fica tranquilo para vocês, se vocês se sentem mais tranquilos em relação a isso, ou menos, enfim, se está melhor, se está pior. Nada? Não sei como me posicionar sobre isso aí não, prof. Oi? Não tem como se posicionar? Não sei como me posicionar sobre isso, não. Tá, beleza. Bom, primeira coisa, então, que eu queria deixar aí claro para vocês, tá? Se vocês precisarem de alguma ajuda em relação a isso, ou, enfim, se tá muito desconfortável em relação a isso, vocês fiquem à vontade para conversar. Eu já deixei aberto aí para quem precisar me perguntar alguma coisa fora da área de aula, conforme eu puder, eu vou respondendo, tá? Porém, eu acredito assim que, pelo que eu tenho visto da turma de vocês estão sempre participando das aulas e realmente fazendo as atividades. Então, quem está realmente fazendo as atividades não precisa se preocupar. Se você se embananou em algum momento para acompanhar as atividades, para fazer as atividades, se você não está conseguindo entender, então já começa a correr atrás agora. Agora já é o momento de se preocupar, certo? Então, num primeiro momento, a gente estava se habituando a esse novo modelo. Agora, vocês têm acompanhado as notícias, a gente não tem como saber que dia que vão deixar a gente voltar até a aula, né? Porque, pelo que a gente vem entendendo, aglomerações vai demorar um pouquinho para voltar. E a aula pode ser considerada uma aglomeração, visto que tem turma até de 30, 40 alunos. Não tem como voltar uma turma e não voltar as outras. Então, o meu papel nesse momento aqui é de pedir para vocês que, se vocês tiverem algum problema e eu puder ajudar de alguma maneira, eu fico à disposição conforme eu consigo também atendê-los, tá? Então, vou deixar aí a minha, como diz, não só a minha solidariedade, mas também a minha disponibilidade para vocês, ok? Como anda a questão da EP? Tá indo. Felipe tá indo. E as outras equipes? Só o Felipe fala aqui nessa. Nossa, aqui Eu tenho uma dúvida. tá indo também, a gente tá quase finalizando e tal. Esse final de semana a gente finaliza o nosso. Que bom, que bom. Só, tipo, alguém prof, falou a que gente tem uma dúvida. Prof, eu tenho uma dúvida. O Gabriel, depois eu. Tá, vamos lá. Vai lá, Gabriel. Tá, da sua parte lá tem o DER, o MER e a montagem do banco. Certo. Seria só esses 3 mesmos. E o relatório que faz parte de todo o contexto, né, do trabalho. Isso, quando você for. Exatamente. Eu gostaria que quando vocês fossem explicar o contexto, vocês explicassem como que o banco de dados entra nessa história, os conceitos que a gente está aprendendo na disciplina, se você achar que functions é legal para colocar aí no meio, procedural language, cliente-servidor, tudo que a gente já viu na matéria até agora. O que você achar que pode contribuir para você explicar esse conceito, eu gostaria muito de ver lá na. Então, assim, eu vou olhar as aulas que eu dei e vou olhar sobre o que você falou de banco de dados quando você for explicar sobre dados, onde os dados são guardados. Eu espero ver o conteúdo das aulas nessa explicação. O prof, Pode falar, com relação tipo, ao texto, a gente consegue, porque assim, eu imagino que o nosso grupo não é o único, mas todo mundo não sabe como escrever ainda todo esse documento enorme. Daí se a gente podia enviar para vocês para poder corrigir, fazer comentários sobre. Legal. Enviar definitivamente. Legal. Você, Felipe, talvez você consiga me informar, acho que você é o representante de turma, né? Ou se vocês puderem me avisar, quantas equipes são na turma de vocês? São 5. É só para eu não assumir uma responsabilidade talvez maior do que eu consiga acompanhar, porque daí tem outras turmas também.
Eu vou ver, então, com os professores, mas qualquer coisa eu peço para eles, eu falo que eu fico responsável por acompanhar a turma de vocês. Pode ser, em questão da escrita? Aí, se vocês já escreveram alguma coisa e quiserem me mandar, para não terminar de escrever já, às vezes tem alguma coisa que já está assim, você vai ter que mudar no texto inteiro, se você começar errando, né? Então, se vocês quiserem me mandar por e-mail, manda um envio só por equipe, manda, ó, professor, esse é o... ou manda o Google Docs, né? Se vocês tiverem como compartilhar também, para eu ver em tempo real. Eu posso fazer minhas anotações lá e falar para vocês o que eu acho. Aí fica combinado, se vocês quiserem, é claro, tá? Depois vocês podem me avisar, tá, Felipe? Converso com a turma e vê. Se vocês quiserem, vocês podem mandar, todo mundo dessa turma manda para mim, eu posso combinar da outra turma mandar para outro professor, para não ficar tudo centralizado num professor só, né? Senão, imagina, se o primeiro todo me mandar, vocês e o quinto, aí eu não vou dar conta, né? Então, vou conversar com os outros professores, mas se vocês quiserem mandar para mim, eu fico à disposição de vocês para dar dica de, olha, aqui tá legal, aqui não tá, enfim, como vocês acharem melhor, tá? Beleza, prof, obrigado. Mais alguma dúvida, galera, em relação à EP, às notas, aos recados que eu dei aí sobre as avaliações? Não? Beleza. Se não tiver dúvidas mesmo, se tiver, vocês podem me interromper, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela e vou passar para vocês, então, a nossa aula de hoje, tá? Tela 1. Então, tá aqui. Só queria saber se vocês estão conseguindo ver o meu slide. Sim. Sim, vou abrir o Microsoft Teams aqui. Peraí. Vou arrastar ele para outra tela para eu conseguir ver o chat e tal de vocês, tá? Só um minutinho. Bom, então, aqui. Beleza. Então, tá todo mundo vendo aí a minha tela, sim ou não? Ah, parou de compartilhar, né? Não. Sim. Estão conseguindo enxergar minha tela? Beleza. É que eu me vejo aqui, mas eu não vejo o que eu tô compartilhando. Bom, então, na semana passada e na anterior também, a gente deu introdução ao conteúdo de funções no banco de dados, né, que são escritas por nós, pelos usuários, ok? Então, agora a gente vai melhorar um pouco essas funções. Vocês sentiram falta de alguma estrutura que vocês veem em programação nas funções de banco de dados? Tinha alguma coisa que você queria fazer e você não conseguia, porque você não sabia como. Não? Tá tudo bem. Beleza. Vamos lá, então. Faltou a gente ver essas estruturas aqui. Então, a gente não viu estrutura de decisão nas funções, e tem isso, tá? E aí, a gente não viu também laços. Ou seja, laços de repetição, que são coisas que vocês conseguem utilizar na linguagem de programação, mas vocês não tinham aqui. Então, qual que é a minha ideia, né? A nossa aula, ela sempre começa na quinta. Vocês lembram? No começo do semestre, a gente acabou tendo a nossa primeira aula na quinta-feira. Então, aula a aula mesmo. Então, esse slide eu vou dividir em 2 pedacinhos. Um pedaço dele vai ser na aula de hoje, que é o if e o else, e o loop a gente vai falar na próxima aula. Então, a aula que vem, você me falar, professor, onde está o material da aula? Está na aula de hoje já, no 7, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre if, then e else, ok? Então, vamos lá. Similar a outras linguagens de programação, a gente vai ter aí um controle condicional. Então, o if, vocês já conhecem o if da programação, né? Não estou enganada. Quem não quiser falar, pode falar no chat, tá? Então, isso. Então, eu espero que vocês conheçam esse cara. Então, o if, ele é uma estrutura que pergunta se, você coloca uma condição lógica, só que aqui, ao invés de você abrir uma chave, né, para falar que tudo está dentro da condição, você vai colocar then. Então, vocês se lembram lá em Visual G que vocês colocavam se, uma condição, e você colocava então. Then é então em inglês, se a gente for traduzir grosseiramente, ok? Tudo que vier abaixo do then é o que vai acontecer se aquela condição que você colocou for verdadeira. E quando você terminar o que você quer que aconteça quando aquela condição for verdadeira, você vai ter que escrever end if. Ou seja, aqui termina o bloco que é condicional, certo? Um exemplo aqui de função que tem um if é o seguinte: calcula a data, é o nome da minha função. Ela retorna um valor booleano, então, ou seja, ela retorna verdadeiro ou falso.
ok? Ela está escrita em PL/PGSQL. Deixa eu admitir que chegou alguém aqui. Ela está escrita em PL/PGSQL, que é a linguagem que a gente vai usar a partir de agora. Eu declaro aqui nessa função, eu declaro duas variáveis. Uma do tipo date, que o nome é data, então o que está em azul é o tipo, tá? Nesse caso aqui. Data e date fica confuso, né? Então, uma é a data e a outra é o prazo, que é um valor booleano, e eu já inicializo ele como falso. Então, ou seja, se não cair no if, prazo vai ser falso, ok? E aí, eu estou calculando aqui o prazo de entrega de um trabalho. Ou seja, se o texto que a pessoa me passar, né? Então, ela vai me passar um CPF, certo? Eu estou selecionando e guardando dentro da variável data, que não foi inicializada, eu estou selecionando o campo entrega. Então, olha só, select o campo entrega. O resultado disso eu vou guardar into dentro da onde? Eu vou guardar dentro da variável data, que até agora está vazia, e eu declarei aqui em cima. Da onde vai vir esse resultado? Vai vir da tabela trabalho. Quando? Qual a condição para eu guardar alguma coisa dentro de data? A condição é que CPF aluno seja igual ao parâmetro recebido, que é um text. Então, quando você for chamar essa função, o que você tem que passar? O CPF de um aluno. Qual que é a pergunta que a gente vai fazer de condição aqui? Se a data que foi guardada dentro da variável data, ou seja, a data de entrega do CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, certo? A data de entrega desse trabalho, vocês lembram que lá tinha uma data de entrega. Se essa data de entrega for maior que a data atual, menos 61 dias, então o prazo é verdadeiro, ok? Se for, a gente vai devolver verdadeiro. Se não for, significa que a pessoa errou a data de entrega. A data de entrega está errada e essa função vai devolver falso. Tudo bem, galera? Para fazer um if aqui. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Eu não entendi a condição. Tá testando se a data tá testando o que da data, que eu não entendi essa parte. Hoje, menos 61 dias. Tá. Mas a data que tá lá... É assim, vou explicar qual que é a lógica aqui. Quando vocês entregam um TCC de vocês, qualquer trabalho acadêmico formal, né, que vai ficar lá como parte do seu título, né, vamos dizer assim, você tem um prazo de correção, certo? Ah, tá. Então, digamos que o seu prazo de correção eram 60 dias. Ok? Então, sim, quando você entrega o teu trabalho, eu registro, você entregou o TCC no dia 10 de dezembro. E a banca te deu 60 dias para corrigir. Certo? Então, você entregou no dia 10 de dezembro. Aí você chega no dia 10 de fevereiro e fala, olha, eu vim entregar as correções do meu TCC. Eu vou fazer a consulta no banco se você está me entregando as correções dentro do prazo. O prazo padrão é 60 dias. Então, ou seja, hoje, dia 10 de fevereiro, menos 61. Ah, tá bom. Entendeu? Eu não sei se é bobeira a minha ideia aqui, mas... Entendeu? Então, eu pego a data de hoje. Vamos pensar que a gente está escrevendo essa função para um sistema acadêmico. E aí a pessoa vai digitar só o CPF do aluno e ela quer saber se ele está no prazo de entrega. Só isso que ela vai fazer. E aí vai devolver, olha, ele está dentro do prazo de entrega de correções, ou não. Por quê? Porque quando você dá inserir no trabalho, você coloca a data em que ele defendeu o TCC, e não a data que tinha que corrigir. Mas, por padrão, você vai deixar lá a variável 61. Então, ou seja, o valor 61 fixo, porque trabalho de TCC sempre é 60 dias, um exemplo. Beleza. Tudo bem? Beleza. Então, essa função a gente vai chamar, pode chamar até 60 dias depois da data que o cara defendeu o TCC, que ela ainda vai voltar verdadeiro. Ou seja, se em até 60 dias ele voltar para entregar o trabalho corrigido, eu vou dar um ok no trabalho dele lá e vou colocar na biblioteca. Se ele passar de 60 dias, eu vou ter que abrir um protocolo, ele vai poder receber diploma, porque ele entregou na data errada. Essa é a ideia da função. Tudo bem, galera? Pessoal, esse código aqui dá para vocês copiarem, ok?
Então, eu nem copiei ele aqui. Vou só seguir com a explicação. Então, agora pensando, e se a gente quisesse um senão na nossa função? Então, aí a gente poderia escrever if, then, ou seja, se uma condição, então, se essa condição for verdadeira, faça o que está aqui dentro. Aí, pode ser que ela não seja. Então, ou seja, se não. Se a condição não for verdadeira, vou entrar no else. Isso aí vocês já estão careca de saber. E aí, vai cair nesse comando. E aí, é como que a gente vai fechar esse comando? Falar, olha, terminou esse bloco condicional do se não, por aí vai indo. Então, você vai escrever end if e vai colocar um ponto e vírgula lá no final do seu comando. Isso significa que você encerrou a condição, tá? Então, estou fazendo um exemplo bem simples aqui. Eu dei select, guardei dentro da variável result, pensando que a gente está lendo uma função, que você já declarou a variável result. Eu guardei o mod de um parâmetro que eu recebi, dividido por 2. Lembra do par ou ímpar? Então, é isso aqui. Sim. Se o result for maior que 0, então, se o mod da divisão que 2 é maior que 0, o que que faz? É ímpar. Se não é par. Não é isso? Então, aqui está um exemplo de como você pode usar o if else. Vocês podem colocar isso aqui dentro de uma função chamada par ímpar, enfim, como vocês quiserem. Isso aqui é o que está entre o begin e o end da nossa função, tá? Tranquilo, else? Não tem nada demais, né? Tranquilo. É só aprender onde colocar e como colocar, né? Beleza. Pessoal, eu ia ensinar hoje tanto o if else como o loop. Só que como agora o fórum da gente ele tem pontuação, então vocês têm que fazer ele de maneira bem caprichadinha. Todo mundo tem que fazer, eu espero que vocês façam para não perder pontuação. Não vale se você colocar um oi lá, qualquer coisa assim, não vale. Você tem que colocar realmente a resposta. Então, eu pedi aqui para vocês desenvolverem uma função no banco de dados TCC que retorne apenas os orientadores que orientam alunos. Ok? Então, se o CPF dele não aparece lá orientando um aluno, relacionado a um aluno, ele não pode voltar o nome desse orientador. E aí, essa é a nossa atividade do fórum de hoje. Então, o que vocês vão usar? Vão usar o if else. Ok? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Lá no banco de dados TCC, vocês vão escrever uma função que retorna apenas os orientadores que orientam algum aluno, ok? Deixa eu parar a gravação aqui. Aqui. Não sei onde para, peraí. Admitir. Parar a gravação.